eu ver, quando estiver gravando, eu vou começar lá, tá? Já Aí, começou. gravando, beleza. Teorema de Green. Vamos lá, então, trabalhar o teorema de Green nessa noite, tá? Presta atenção, cada passo aqui é importantíssimo, tá? Vamos lá, eu vou ler um pouquinho lá. O microfone não vai atrapalhar aí. Oi, tem o microfone aberto aí. Olha lá, o teorema de Green. O teorema de Green fornece a relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada simples C e uma integral dupla sobre a região do plano D delimitada por C. Então, presta bem atenção que esse é o ponto crucial aqui. O que é o teorema de Green? Ele vai relacionar o integral de linha sobre aquela curva C. Tá vendo a curva aqui, ó? Então, tem uma curva aqui, só que essa curva fechada e ela está delimitando uma região dele, certo? Então, esse cara conseguiu relacionar o cálculo dessa integral de linha com a integral dupla da região sobre o plano D. Então, esse é o grande avanço da teoria do camarada aqui. Por quê? Porque você pode calcular essa integral de linha calculando uma integral dupla sobre isso. Tá bom? Ou calcular uma integral dupla sobre uma região como essa, a partir do integral de linha. Você vai fazer vice-versa o uso desse teorema. A gente vai discutir melhor o que é isso. E um detalhe é que vocês vão precisar de calcular a integral dupla. E aí, quem tiver alguma dificuldade, vai precisar ir lá no capítulo 15 e ver um pouco sobre integral dupla. Mas, para o nosso contexto aqui, eu vou explicar de modo, é claro, aquilo que nós vamos precisar aqui, então eu vou explicar de um modo bem objetivo para tentar ajudar quem esqueceu, porventura, de como calcular essa integral dupla, ou não sabe ainda, tá bom? Então, teorema de Green, vamos lá. Ao enunciarmos o teorema de Green, usamos a convenção de que a orientação positiva de uma curva fechada simples, C, refere-se ao sentido anti-horário de C, percorrido uma só vez. Então, quando a gente fala assim de orientação positiva, o que significa isso? Significa que você está orientando a curva fechada, e o teorema de Green vai trabalhar só nesse tipo de curva fechada, tá bom? É esse tipo de região que ele trabalha. Então, você vai trabalhar numa curva fechada simples e você vai pensar o seguinte, a orientação dela vai ser sempre no sentido anti-horário. Esse sentido vai ser chamado de orientação positiva. É esse esqueminha aqui na figura A aqui, ó. Essa é a orientação positiva para essa figura. Entendeu? É a setinha vai andar no sentido anti-horário. De forma que a região que ela forma sempre fica à esquerda. Imagine que você está andando aqui, ó. Então, a sua esquerda sempre é a região. A sua direita, então, é um espaço aberto qualquer. Então, se você caminhar aqui, ó, caminhou, então esse é o sentido positivo. Por quê? A sua esquerda sempre está a região delimitada D. Certo? E esse sentido é sempre o sentido anti-horário. Se você conseguir percorrer aí uma espécie de circunferência, você vai estar no sentido anti-horário. Por outro lado, o outro sentido da curva é chamado de orientação negativa, se você vem ao contrário. Então, isso é importante para esse teorema, você saber o que é o sentido positivo, o que é o sentido negativo. Porque o teorema vai funcionar nesse sentido aqui, ó. Se você tem uma curva nesse sentido, tá bom? E se não tiver, a gente inverte, de repente inverte o sentido, mas a gente vai precisar trabalhar o teorema com curvas nesse sentido. Ficou claro isso aí? E outra, você só pode percorrer uma vez, ou seja, não pode ter repetição, dobras, né? É uma curva, então, simples. Não Curva pode dar ré, simples. não, né? Não pode dar ré, não pode fazer laço, assim, ó. Passar por cima dela mesmo. Então,
É uma curva simples. O exemplo é esse aqui, então. Uma curva fechada simples. E aí a nossa orientação sempre a gente vai pegar essa orientação positiva. E aí a gente tem, então, o teorema do camarada. Nota, isso aqui, ó, desconsidera, isso aqui é só uma integral, tá? Integral que a gente está acostumado a calcular. Eu não sei o porquê teve essa duplicação aqui desse símbolo, mas o que a gente utiliza é que a integral, que a gente costuma fazer integral de linha, não é isso? Esse tipo de integral, ele vai se transformar numa integral dupla, cujo integrando é isso aqui, ó, del Q, del X menos del P, del Y. E aí você calcula a integral dupla disso sobre a região D determinada. Isso aqui é comum para vocês? É familiar essa expressão? Nota que na aula passada a gente tinha o teste para saber se um campo é convergente, não é isso? E o teste era parecido com isso. Del P, del Y tinha que ser igual del Q, del X. Lembra? Então, esse teorema lembra um pouco aquilo. Agora você vai usar del Q, del X menos del P, del Y. E você pode calcular essa integral aqui a partir dessa integral dupla. Simples. O teorema é esse. A gente vai trabalhar o resto da aula inteira só aperfeiçoando, ampliando o teorema, né? E fazendo exemplos, e como aplica ele, mas o teorema básico da aula de hoje inteira é isso aí. Um integral de linha, ou seja, aqui, ó, vou voltar. Se você precisasse calcular a integral de linha sobre essa curva, você poderia calcular a partir da integral dupla da função, não é isso? Sobre essa região aqui, da função disso aqui, né? Dessa expressão, del Q, del X menos del P, del Y, não é isso? Dessa região. Então, é essa a ideia, tá? Vou ler aqui a parte formal, matemática da coisa aqui. Teorema de Green. Seja C uma curva plana, simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, foi o que a gente viu agorinha, e seja D a região delimitada por C. Quando você faz a curva e fechou, é uma região D aqui dentro. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre a região aberta que contenha D, então, ele está falando P e Q tenha derivadas, porque vai precisar, né, de derivadas aqui parciais, entendeu? Então, se P e Q tem derivadas contínuas, né, então, isso aqui é equivalente, ou seja, a integral de P dx mais Q dy sobre C, ou seja, integral, né, de linha sobre C, é igual a integral dupla de del Q, del X menos del P, del Y, D de A sobre a região D. Nós vamos explicar melhor como funciona isso aqui. Certo? Então, o detalhe é que vocês vão precisar aqui de calcular com integrais duplas. E nós vamos aprender também um pouco sobre isso essa noite, tá? Ou revisar. Aqui, primeiro exemplo, então. O que eu faço com isso? Então, calcule. Aqui você tem uma integral, ó. P dx mais Q dy sobre C. Então, ela é desse estilo, certo? Depois, a curva C. Sobre a curva C, é um triângulo, né? É uma região triangular, dada pelos segmentos de reta. 0, 0 a 1, 0, de 1, 0 a 0, 1 e de 0, 1 a 0, 0. Forma esse triângulo aqui. Nota o sentido da curva já, ó. De 0, 0 a 1, 0, de 1 a 0 a 0, 1 e de 0, 1 a 0, 0. Nota que o sentido já é o sentido positivo. Então, já nos ajuda porque está igual o que a gente precisa no teorema. E isso forma uma região D, não é isso? Forma uma região D. Bacana, então eu posso calcular isso pelo teorema de Green. Essa integral aí, essa integral sobre essa integral de linha aí, eu posso usar o teorema de Green. Ah, professor, mas isso aí a gente viu lá atrás, e a gente poderia fazer por partes. O interessante é que você poderia calcular a integral de linha sobre isso,
né, sobre essa reta aqui, mais a integral de linha sobre essa reta, mais a integral de linha sobre essa reta. O final daria a resposta também. A gente poderia fazer pelos meios que a gente usou lá no 16.2, na seção 16.2. Só que você teria que fazer 3 cálculos aí. Em vez de, usando o teorema de Green, você só faz uma conta, uma integral dupla. Outra coisa, tem situação como essa, que se você for fazer por partes, pela integral de linha, pelos modos lá convencionais, ela vai ficar muito complicada. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E você praticamente, muito complicado, quase impossível de calcular. Mas se você joga o teorema de Green, a mesma situação você faz ela sem muito problema. Então é uma vantagem aí o teorema de Green. Entenderam? Agora o passo a passo. Vamos abrir aqui um slide. Agora é o passo a passo de como a gente resolve isso. Então eu vou copiar aqui para a gente desenvolver aqui à mão esse cálculo aqui. Mais xy, dy, né? C vai ser a curva que a gente vai, eu vou colocar só assim, ó. 0, 0 a 1, 0, que a gente sabe que é um segmento de reta. A 1, 0. Depois, de 1, 0 a 0, 1. E depois de 0, 1 a 0, 0. Seria esses 3 pedacinhos aqui, então. Ó. Esse e esse. Tá bom? Certo. Aí a gente vai pensar o seguinte, qual é o teorema de Green, né? Se eu for usar isso aqui, pelo teorema de Green, eu vou poder calcular assim, ó, através de uma integral dupla sobre a região D. E esse integrando vai ser dado por del x menos del P del Y. D de A, que é unidade de área. Então, na verdade, se eu conseguir enxergar essa minha situação como uma situação que se encaixa no teorema de Green, eu vou calcular, na verdade, isso. Qual é a situação, então, que eu tenho que analisar se ele se encaixa, o meu problema, no teorema de Green? Então, eu tenho que olhar a primeira coisa. A curva é fechada? Então, se a gente notar, a gente parte aqui do 0, 0 até o ponto 1, 0. Do 1, 0, a gente vem até o 0, 1. Do 0, 1 volta ao 0, 0. Então, a curva é fechada? Sim, é um pré-requisito você ter uma curva fechada. Beleza. A curva fechou ali, a nossa curva. É contínua? É, por partes, mas é contínua, né? Tem uma quininha aqui, mas ela é contínua por partes. O teorema aceita isso. Então, beleza. A curva tá beleza. Tá no sentido positivo? Também tá. Porque ela já tá no sentido, não é isso? Anti-horário. No sentido em que se você caminhar e se você olhar para a sua esquerda, a região formada vai estar à sua esquerda. Então, também já está no sentido positivo. Tá certo? Então, tem todos os ingredientes. Então, essa integral de linha você pode calcular a partir dessa integral dupla. Tá certo? É isso que é a análise e a gente parte para o teorema. Então, deixando isso aqui por enquanto quieto, isso aqui que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso e o que é isso, a gente pode calcular essa parte de dentro. Quem é del Q, del X? O Q é essa expressão aqui, certo? O P é essa expressão aqui. Quem é a derivada de Q em relação a X? Quem é a derivada disso em relação a X? Vai dar só Y. Porque o X é a variável, derivando vai dar 1. E o Y é constante, a gente repete. Menos, quem é del P, del Y? Pega o del P e integra em relação a Y. Como não tem Y aqui, isso aqui vai ser considerado uma constante, derivada da constante é 0. Então, na verdade, isso aqui vai ser simplesmente a integral dupla de Y
tá bom? dy, d de A sobre a região D. Então, agora o problema passou a ser esse aqui. Tá certo? Só um momentinho aqui que eu vou aceitar um aluno aqui. Entenderam essa parte? Não é difícil, né? Essa primeira parte foi identificar se a nossa situação cabe no teorema de Green, olhando se a integral de linha forma uma curva simples fechada com orientação positiva. Tendo feito isso, aí a gente consegue calcular esse integrando aqui por essa regrinha aqui, tá certo? Agora é o cálculo da integral dupla, tá certo? Agora é o x da questão que a gente precisa trabalhar a questão da integral dupla. Como eu calculo a integral dupla de y d de A sobre D? A questão mais importante aqui para a gente definir é o que é o D de A nesse caso e o que é a região D e como eu posso pensar sobre essa região D. Tá bom? Então, vamos abrir aqui outra página aqui, que agora eu vou explicar basicamente essa questão da integral, de como entender essa integral aqui, tá? Então, basicamente, essa região aqui que a gente tem que calcular, tá? Então, nota que esse ponto aqui é 1, 0, esse aqui é 0, 1. E esse aqui é 0, 0. A questão do D de A, esse D de A aqui significa unidade de área, tá bom? Na integral dupla, a gente vai trabalhar essa unidade de área da seguinte maneira. Imagine que isso aqui é uma unidade de área aqui, um quadradinho aqui, e toda essa região está fechada por esses quadradinhos. Como é que eu identifico a unidade de área aqui? Essa distância, que a gente vai considerar uma distância unitária para a distância de área, isso aqui vai ser um dx, que é um diferencial em x ali. Aqui em cima vai ser um dy, que é um diferencialzinho em y. Porque a gente está trabalhando dx, dy, em x e em y. Certo? Então, basicamente, a unidade de área nossa, que nesse caso, a gente vai substituir ela, vai compreender ela como sendo um dx, dy. Tá bom? Então, isso aqui a gente substitui. Então, vai ser integral dx, dy. Ok? E nota que a nossa região também não é polar, ela é bem simples. Ela é uma área aqui que a gente tem uma nomenclatura para ela, um uso para ela em x e y. Quando a gente tiver em coordenadas polares, uma região numa área em coordenadas polares, a gente tem outro método de entender essa unidade de área. Outro método não, a gente tem pelo menos uma correçãozinha melhor para entender essa unidade de área, para substituir no D de A lá, tá certo? Mas aqui a gente está em dx, dy. Agora, outro passo interessante aqui, ó. Então, nessa situação, esse D de A, unidade de área, não é isso? Vai ser dx, dy, não é isso? Você pegar esse vezes esse, dá esse quadradinho aqui, que é a nossa unidade de área, que a gente pode chamar de D de A. É esse o significado ali na integral dupla daquele D de A, certo? Agora, essa região D também tem várias formas de você mostrar quem é essa região D. Outra coisa interessante, se eu coloquei dx e dy, significa que essa também vai ser basicamente a ordem que eu vou colocar os intervalos de variação nas integrais aqui, ó. Então, se aqui é dx, essa integral vai ser uma variação em relação ao x. Se eu tenho um dy ali, essa integral de fora vai representar a variação do y, certo? E como é que eu descrevo essa área D? Essa área D eu vou descrever justamente como uma variação
em relação a dx e em relação a dy. Do seguinte modo, essa minha área, eu vou chamar ela de uma área D, certo? Que vai ser composta pelos pares ordenados x, y, tal que, aí é a ideia, ela não vai ser todo x, y, senão seria o plano inteiro, não é isso? Uma região, o plano inteiro. Vai ser os pares ordenados, tal que vai ter uma variação para x, uma determinada variação para x aqui, e uma determinada variação para y aqui, que eu tenho que explicar qual vai ser ela. Ou seja, não posso ter todo e qualquer x. Por quê? E se eu pegar todo e qualquer x, eu estou dizendo que essa região está aqui também. Se eu pegar um x2, y2, por exemplo, eu vou dizer que esse ponto está lá. E não está. Então, eu tenho que mostrar a região e a variação do x e a variação do y adequada. Certo? Então, a primeira coisa, eu posso dizer que o meu x está variando de 0 a 1. Eu estou pegando todos os x de 0 a 1. Eu posso dizer isso. Tá bom? Só que eu não posso dizer que eu estou pegando todos os y de 0 a 1. Por quê? Aí aqui eu não posso dizer o mesmo. Por quê? Porque se eu falar isso, aí eu vou estar incluindo isso aqui também, ó. Estão entendendo? Se eu falar que a minha região, eu posso ir o x de 0 a 1 e pegar todos os x de 0 a 1. Beleza, mas os y eu não posso pegar de 0 a 1. Porque eu não estou pegando y aqui, por exemplo. Aqui. Então, nem todo y eu estou pegando. Certo? Então, qual vai ser o y aí que a gente vai utilizar? A gente vai pegar o y de 0 até onde ele chega nessa reta aqui, ó. Então, o y vai variar de 0 até onde ele chega nessa reta. Porque essa reta é uma reta dada em y, né? Y igual a tarará, alguma coisa. Né? Isso aqui é uma reta y do formato ax mais b. Lembra lá de geometria, de funções básicas, né? Função dada por uma reta. Então, isso aqui é uma reta. Né? Isso daqui até aqui é um segmento de reta, né? Que ela tem uma função basicamente dada por isso. Então, o y vai vir do 0 até bater ali em cima. Não vai poder ultrapassar aquilo lá. Bateu ali naquela reta, então parou. Certo? O x você pode pegar qualquer um. Tanto que o y esteja nesse intervalo, de 0 até essa reta. Então, não pode ser 1 aqui, tá? Então, aqui não é 1. É o quê? É aquela reta. Então, a gente vai escrever a equação dessa reta ali, em x. Aí a pergunta, professor, não lembro como é que faz essa reta. Você pode parametrizar essa reta de várias maneiras, entendeu? Encontrar essa equação dessa reta. E tem que saber. Aí como é que eu escrevo uma reta que passa por esses dois pontos? Você vai escrever a reta, tá bom? E como é que eu sei que essa reta vai estar limitada aqui? Porque o x já está limitado. Tá? Como é que eu escrevo essa reta aqui, que passa pelo ponto 1, 0, 0, 1? Tem várias maneiras de você escrever essa equação dessa reta. Tá? Uma delas é a seguinte, eu vou fazer aqui na frente. Equação da reta que passa pelos pontos que passa por 1, 0 e 0, 1. Então, a equação da reta, de modo geral, é ax mais b, tá bom? Então, você pode pegar essa equação e substituir esse ponto nela, e a gente vai ter x, 1, y, 0, não é isso? Então, onde tem x é 1 e onde tem y é 0. Então, 0 é igual, x é 1, uma vez a mais b, e a gente tem uma equação aqui. A gente pode pegar essa mesma equação geral da reta e substituir esse ponto, porque esse ponto pertence a ela.
Substituir nesse ponto, onde tem x, a gente vai colocar 0, onde tem y, a gente vai colocar 1. Então, 1 é igual a vezes x é 0 mais b. Isso é uma equação 2. Nota que vai ficar bem fácil a gente resolver. Isso aqui normalmente vira um sistema, não é isso? O 1 vai ser a mais b igual a 0. A equação 2 é 0 vezes a mais b igual a 1. Normalmente você faz um sisteminha desse. Vai ficar muito simples, porque aqui já zerou e você já sabe que b é igual a 1. Se b é igual a 1, quem é o valor de a? A vai ser igual a menos 1. Bem fácil por essa equação aqui. Se você tem o valor de a e b, você tem a equação que você está procurando. Então, portanto, y é igual a, que é menos 1, x mais b, que é 1. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Vamos lá. Então, essa reta ali em y vai ser igual a y é igual a menos x mais 1. Menos x mais 1. Certo? Não sei porque que deu um menos x aqui. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa errada aqui. Só conferir aqui um dado aqui. Vai ser de 1, 0 a 0, 1. x1, 0, 0, 1. b igual a 1. A igual a menos 1. Menos x mais 1. Tá, vamos lá. Então, a gente tem... então, o x... Aqui está dando sinal contrário. Não estou entendendo por que isso aqui. Essa reta está certa, está nessa orientação positiva. Que está dando um menos x. Ele deu menos x. Ah, não, mesma coisa, né? Só está em ordem inversa. Não, beleza, estou enlouquecendo aqui. Então, vou colocar aqui, ó, menos x mais 1. Tá certo. Só que o livro inverteu a ordem, eu pensei que o sinal estava ao contrário. Mas é 1 menos x mais 1, mesma coisa. Tá, então, essa região, entenderam aí? Talvez a dificuldade seja, então, identificar a região. Essa região aí, ela é descrita dessa maneira. Todos os pares ordenados no plano, tal que x seja maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, e o y seja de 0 a menos x mais 1. Ou seja, você vai pegar todos os x de 0 a 1, tá bom? Todos os x aqui, mais os y, você só pode pegar correspondente que ele chegue no máximo até aqui, ó. De 0 aqui embaixo, isso aqui tudo. Mas no máximo até chegar nessa reta. Estão entendendo? Chegou nessa reta, então parou. Não pode pegar um y aqui fora. E aí, isso é a descrição daquela região. Aí, com essa descrição, o que eu faço? Não falei aqui que se eu coloquei dx, dy, então eu vou variar aqui o x. Então, eu vario o x aqui. Tá certo? E vario o y aqui fora. É de 0 a menos x mais 1. Coloco a variação respectiva. Ok? Posso colocar dx, dy ou dy, dx? Aqui agora uma coisa interessante. Essa inversão não vai causar nenhuma alteração no cálculo, tá bom? Então você poderia, professor, ter escrito assim,
de 0 a menos x mais 1 e de 0 a 1? Poderia, é como o autor no livro fez. Ele fez na ordem inversa aqui, diferente. Ele fez nessa ordem. Posso fazer assim? Pode, professor. Pode fazer assim? Pode. Nesse quesito, na integral dupla, essa inversão da ordem não altera na integral dupla. Não altera o resultado. Entendeu? Então, se você calcular em cima ou pelo valor de baixo, tem que dar a mesma coisa. Ok? Tem que dar o mesmo valor. Não pode sair um valor diferente aí. Tá bom? Tanto é que, se vocês quiserem, eu vou fazer pela de cima. Vou fazer por essa que a gente começou. E vocês vão ver que vai dar o mesmo valor do livro que fez a expressão a partir dessa de baixo. Tá bom? Não faz diferença. Contanto, tem contas, tem situação que aí é mais vantajoso. Você integrar primeiro alguma coisa, depois a outra, entendeu? Você fazer primeiro num esquema e depois no outro. Apesar de os resultados serem iguais, às vezes a ordem facilita o processo. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, a gente já tem a região, já tem os intervalos, agora a gente vai trabalhar um pouco mais na integral dupla, então. Então, vou repetir aqui, y, vou fazer dx dy, do jeito que eu coloquei lá, e 0 a menos x mais 1, que é essa opção aqui, primeira, tá bom? Então, vamos lá. X dy, vamos lá. Agora, para quem não lembra ou não sabe como é que é, ainda não sei como é que resolve a integral dupla. Entendeu como é que eu substituí isso, entendeu como é que eu substituí os intervalos de integração, mas ainda não sabe como resolver isso. Então, a técnica aqui, para ser bem objetivo para a nossa necessidade, a técnica aqui é a seguinte, ó. Você vai poder, tem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Mas eu vou falar um aqui que vai nos ajudar. Você vai considerar isso aqui, essa integral de dentro, certo? E calcular ela completamente. E deixar ali dentro. Quando você finalizar ela, surge, então, a outra integral de fora e você calcula a integral de fora. Simples. Você vai calcular duas vezes. Você vai calcular uma integral, essa de dentro, você sabe calcular esse tipo de integral aí. Calculou tudo lá dentro, aí o que vai ficar? Ainda tem outra integral para você calcular. Aí você calcula o que falta, sendo a integral de fora o segundo passo. Certo? Então, aqui, por exemplo, o que a gente precisaria calcular? Então, eu vou fazer assim, ó. E vou deixar a integral de fora já indicada também. Não sei se vai bagunçar muito aqui, mas, de repente, para facilitar a visualização de vocês aqui. Então, eu vou calcular, ó, dy aqui, né, é a derivada de fora. Então, eu vou calcular essa coisa aqui de dentro. Qual que é essa integral aqui? Estou integrando y em relação a x, né, y dx. O y vai se comportar como uma constante, então ele sai. Integral de dx vai aparecer uma variável aí, x, tá bom? Qual a variação dela lá? De 0 a 1. Estou fazendo tudo lá dentro, entendeu? Beleza, isso aí vai dar o quê? Integral menos x mais 1. Aí você vai fazer o quê? Nota que você está trabalhando com o x. Então, no lugar do x, você faz essa variação. Então, vai ficar y, não é isso, porque x é 1, menos y vezes 0, que vai dar 0. Então, já fez aqui também a integração. Isso tudo dy. 0 menos x mais 1, tá? Y dy. Certo?
Vamos lá, então, calcular o restante aqui agora. Aí agora você vai calcular a integral de... calcular essa integral em y, vai ser y ao quadrado sobre 2, tá bom? Y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a menos x mais 1. De 0 a menos x mais 1. Isso aqui vai dar o seguinte. Aí você vai substituir a parte de cima, que vai ser menos x mais 1 ao quadrado sobre 2, menos vai ser o 0. Certo? Só tem um problema nessa ordem aí. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. XY é porque na outra ordem já ficava essa ordem das integrais aqui, entendeu? Tá dando problema. Deixa eu ver aqui. Mas, assim, de modo geral, é como eu falei, dependendo da ordem fica mais difícil, mas tem que dar o mesmo valor, tá? Então, deixa eu ver se tem como consertar aqui. Se não tiver, a gente vai ter que mudar essa ordem aí. Só a ordem aqui que aparece, entendeu? Porque tá aparecendo uma variável, ó. Então, normalmente quando aparece variável, é melhor você calcular ela primeiro, porque depois você já tem o valor e você mata ela com os valores. E aí você encontra o resultado. E eu fiz o contrário, coloquei o valor depois a variável. O valor depois a variável. Não vai dar certo mesmo não, nesse caso aqui. Vai ficar essa expressão indefinida, entendeu? Vai ficar, a não ser que a gente só insistir um pouquinho aqui, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvi o quadrado aqui, tá bom? Desenvolvi o quadrado. Isso aqui está sobre 2. Então, chega numa expressão dessa. E aí a gente tem uma indefinição. Nesse caso, então, apesar de a propriedade dizer que é a mesma coisa, mas a gente não consegue, no final aqui, por substituir variável, encontrar o resultado. A gente vai ter que fazer o contrário. O que é o contrário? Fazer dy primeiro, dx depois. Só esse detalhe aqui, tá? Nota que faz parte, né? Matemática faz parte esse dialogar aqui, né? Você tenta, não deu certo, deu uma inconsistência, você tem que pensar o que aconteceu e ver o que você precisa modificar. Então, nesse caso que tem variável, nesse caso aqui, ó, de fato vai ter que colocar ela primeiro, tá? Vamos fazer ela aqui, então, rapidinho, para a gente, então, não tomar muito tempo mais aqui. Aqui, ó, integrando y em relação a y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a menos x mais 1. Lembra que isso aqui está dentro dessa outra integral. Tá? Agora, a gente integra de 0 a 1. Isso aqui, o que a gente faz? Substitui a parte de cima no lugar do y. Então, menos x mais 1 ao quadrado sobre 2. Nota que praticamente apareceu a mesma coisa, né? Só que a ordem foi... Aqui está a inversa, né? Menos, se você colocar o 0, é 0. E isso dx. Um pouquinho.
E agora a gente vai desenvolver essa integral aqui. Então, vai ficar integral de 0 a 1. Isso aqui a gente desenvolve, vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 2, isso tudo dx. Tá bom? Deixa eu voltar aqui e ver só um detalhe aqui. Volta aqui. Dá uma olhada no que eu fiz aqui. Naquele caminho lá não ia dar certo mesmo, não. Então, vamos lá. Então, estão comigo aí? Então, precisa integrar isso aqui. Agora, nota que é muito fácil. Vou tirar esse meio para fora. Meio vai ficar de 0 a 1. E o que sobra lá dentro? X ao quadrado, menos 2x, mais 1, e tudo dx. E essa integral agora fica fácil, entendeu? Então, fica meio x ao cubo sobre 3, menos 2x ao quadrado sobre 2, mais x, isso tudo variando de 0 a 1. Isso aqui é meio, fica 1/3. Vou substituir aqui por 1 agora, já fazer a substituição ali, tá? 1/3, que é 1 ao cubo, né? 1 ao cubo vai ficar, ó, 1 mesmo, menos 2 vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais 1, menos agora o zero. Aí zera todo mundo, né? Nem precisava. Aí zerar todo mundo ali. Meio vezes. Quanto é que vai dar isso aqui? 1/3 menos isso aqui. Isso aqui vai dar menos 1 mais 1. Corta, corta. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. E essa é a resposta, tá? Essa é a resposta da integral de fato. Então, o que a gente fez aqui? Voltar lá e pensar na questão. A gente tem o exemplo, tinha essa integral, que estava sobre essa integral de linha, sobre essas curvas. Essas curvas atendem o teorema de Green, porque elas formam uma curva, né, fechada, simples, com orientação positiva. Então, a gente usando o teorema de Green, a gente viu que aqui precisava calcular del Q, del x menos del P, del Y, essa parte, tá bom? E a gente encontrou, então, essa integral dupla. O problema passa a calcular essa integral dupla. A gente viu como encontrar essa unidade de área e como definir a região D. Foi o próximo passo aqui. A unidade de área, nesse caso, a gente viu que é dx, dy, porque está tudo em xy bem bonitinho. Tá bom? Tá numa nomenclatura aqui cartesiana mesmo, tá? Não tá em coordenadas polares, não tá em outro tipo de coordenada, tá? Em xy. Então, o d de A é dx, dy, tá bom? E essa área, a gente comentou como é que a gente identifica essa área também. É uma área em que x está variando de 0 a 1, mais o y está variando de 0 até uma função lá em cima, que é aquela reta, que é de 0 até aquela reta que é menos x mais 1. A gente comentou que a gente pode calcular essa integral de duas maneiras, né? Essa ordem aí, existe um teorema de integrais duplas que dizem que o resultado é o mesmo, só que nesse caso a gente viu que essa aqui, por causa de você ter uma variável, essa aqui deve vir primeiro, tá bom? Esse que tem a variável, que no caso é o y, né? Então o dy tem que vir primeiro. Um detalhe aí, tá? E depois a gente faz em relação a dx. Então, foi isso que a gente fez aqui. Né? Depois de ter até se equivocado aqui, né, na ordem das integrais, a gente fez ela corretamente aqui, ó.
A primeira integral com variável vem primeiro. E a gente calculou ela aqui dentro. Nota que a gente calcula ela normalmente lá dentro da outra integral. Posso fazer isso um cálculo à parte, professor? Posso. Pode depois substituir direto ali para finalizar, não tem problema. E o cálculo dela todinho terminou aqui. Então ficou só a integral de fora, que é dx, com x variando de 0 a 1. E a gente finalizou o dx e chegou num sexto. Entendido aí? Deu para entender mais ou menos essa primeira abordagem? Sim. Vamos ao exemplo 2, vai melhorar, tá bom? Vamos ao exemplo 2. Deixa eu ver como é que é o exemplo 2 aqui. Exemplo 2, a gente vai fazer... A gente precisa calcular isso aqui. 3y menos e elevado a seno de x, dx, mais 7x raiz quadrada de y à quarta, mais 1 d de y. Tá certo? C, a curva é um círculo. É um círculo. É o círculo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Pronto, então foi definido algumas coisas. O que é esse símbolo, professor? Eu nunca vi. Suponho que alguém esteja se perguntando aí. O que é esse símbolo aí, professor? Esse símbolo significa o cálculo da integral de linha sobre a curva fechada, orientada positivamente. Por isso que tem aquela bolinha ali. Só isso, está falando que você está calculando a integral de linha e a curva é fechada com orientação positiva. Às vezes, desenhe-se a setinha assim também, ó. Aqui, ó. Ó, para indicar a orientação. Mas o que significa isso aí? É a mesma coisa que a gente está fazendo. Calcular a integral de linha, só que ali está indicando que é sobre uma curva fechada, no caso o círculo, né? E a orientação é positiva, ou seja, esse círculo está assim, né? Está assim, com esse sentido aqui. Isso ajuda por quê? Porque já disse que isso aqui é uma região que bate com o teorema de Green, entendeu? A região é uma curva simples fechada com orientação positiva. Então a gente sabe então que a gente pode resolver isso aqui pelo teorema de Green. Esse é o detalhe. Se você for calcular essa integral aí pelos meios convencionais, aí você vai ter uma dificuldade, porque ela vai ficar muito difícil, porque você vai ter que parametrizar isso aqui. Né? Isso aqui, o raio é 3, você vai ter que parametrizar, substituir a parametrização aqui. Então, e elevado a seno de x, x sendo uma parametrização, quando você for calcular a integral disso, vai ser muito difícil, entendeu? Você calcular uma integral e elevado a seno de não sei que lá, t, de uma parametrização. Então, esse é um caso que é muito vantajoso você utilizar o teorema de Green, entendeu? O que é o teorema de Green? Eu vou transformar isso em uma integral dupla e calcular basicamente integral dupla. Que integral dupla? Del Q, del X, menos del P, del Y. E aqui, D de A, que é unidade de área. Certo? Então, basicamente, nós vamos ter que fazer essa integral dupla. Isso aqui é muito simples de calcular. Você vê que aí vai facilitar muito a nossa... o nosso cálculo aí da integral, tá bom? A gente consegue fazer isso com facilidade. E aí, o que falta é só a gente identificar quem é a unidade de área, esses intervalos de variação da integral e finalizar ela. Então, nota, pelos
processos normais, isso aí seria muito complicado. Basicamente, você não sairia. Isso aí é bem difícil, tá bom? Agora, utilizando o teorema de Green, essa integral vai ficar mais fácil, né? Vamos calcular aqui, ó. Del Q, del X menos del P, del Y. Tá certo? Quem que é? Nota que isso aqui é o P, certo? Isso aqui é o nosso Q. Quem que é a derivada de Q em relação a X? Nota que isso aqui tudo vai ser constante, vai zerar, que está solta, não tem nenhuma variável. Derivando ali em relação a X, vai sobrar só o 7. Olha que moleza aqui. Menos isso aqui derivando em relação a Y. Nota que essa parte toda aqui em X é constante, vai zerar. Só vai ficar o 3Y. Derivando em Y, vai ficar 3. Então, note que fica fácil. Isso aqui vai ser, na verdade, 4. Então, basicamente, eu vou ter que calcular essa integral. 4d de A sobre essa região D. Essa região D. Esse círculo aí, tá certo? Esse círculo que, aqui, ó. Esse círculo aqui, que agora nós vamos buscar um método de trabalhar, de identificar essa região. Identificar quem é a unidade área e identificar essa região. Como eu falei, você pode utilizar diversas formas para calcular isso. Você pode usar em dx, dy e calcular esse círculo. Você pode calcular... No caso, o autor aqui usou coordenadas polares, porque em coordenadas polares, essa região vai ficar mais fácil de ser descrita. Como que é essa região em coordenadas polares? O que é coordenadas polares? Aí você tem que lembrar. Aqui é aquele ponto, né, do cálculo que você tem que lembrar de tudo um pouquinho, né? Tudo que você viu lá para trás, você tem que ter em mente. Você tem que lembrar como é que funciona tudo que você viu anteriormente, tá? Então, aqui a gente vai delimitar essa região, que é um círculo, e a gente vai fazer ele em coordenadas polares. Como é que eu faço isso aqui? Lembrando que o raio dele é 3, né? Porque é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, né? Que é o raio ao quadrado. Então, o raio dele é 3. Em coordenadas polares, essa região pode ser descrita assim, ó. O que é coordenadas polares? É uma curva ou a região que você define ela a partir de um raio e de um ângulo r θ. Tá bom? Então, por exemplo, esse ponto aqui, eu posso identificar ele com coordenadas polares. Ele seria o ponto, a distância dele à origem é 3, porque é o raio, não é isso? E vamos supor que o ângulo dele ali seja de 60 graus. Então, esse ponto seria isso aqui. Mas eu posso ter infinitos pontos, certo? Em coordenadas polares, de modo que eu posso descrever essa região. Tá bom? Então, que região é essa? É região formada por todos os pontos rθ que você imaginar do R2, ou seja, poderia fechar o plano, só que você tem que limitar ela àquilo ali, né? Então, é todos com exceção. Que exceção? O R vai variar de 0 a 3. Ou seja, o R pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Não é isso? E o ângulo vai variar de 0 a 2π. Então, se o ângulo, entendeu? Pega todos os pontos que o R está variando de 0 a 3 e o ângulo variando de 0 a 2π, se você pegar todos os pontos com essa característica, você fecha essa região D. Você consegue pegar todos os pontos e formar esse círculo aqui. Estão entendendo? Imagine, eu vou pegar todos os pontos que R é 0 e vou variar o ângulo de 0 a 2π. Depois eu vou pegar
R sendo 0,1. Isso aqui nós estamos, todo número real, nesse intervalo real, né? 0,1, ou seja, bem pequenininho aqui. E o ângulo variando de 0 a 2π. Você faz tipo um círculo aqui. O R 0,2. O R 0,3. O R 0,4. E variando todo, né? Em todos os ângulos. E 0,5, 0,1, 2, né? 1, até 1. 2, 3, até no 3. Fechou vários ciclos. Mas aí você pode ter R 0,01, 0,001. Enfim, você consegue fechar aquela região. Vocês entenderam aí? Então, essa é uma maneira de trabalhar essa região. Opa, essa região aqui. Essa região aqui. É uma região, certo? Dada por essas coordenadas polares, de modo que a gente tem essa descrição dessa região. Ah, professor, por que a gente não faz, usa cartesiano, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9? Porque isso aqui é difícil você isolar o x e o y. Entendeu? De certo modo, quem vai ser x ali? Vai ser uma coisa y. E quem vai ser y? Alguma coisa x. Ou seja, vai ficar o x e y lá. Você não vai ter uma caracterização boa, legal, fácil, como essa aqui, entendeu? Você até consegue, mas aqui é mais difícil. Tá entendendo? Então, professor, da onde que vai variar o x até onde ali? De x de tanto até quanto? E y de tanto até quanto? Entendeu? Então, nesse caso, nas coordenadas, se você deixar do jeito que está aqui, cartesiano, ela fica um sistema, um aspecto, um modo de trabalhar mais difícil. Você até consegue, mas vai dar muito mais trabalho. Vai aparecer, de repente, quando você isolar y, olha lá, vai ficar 9 menos x ao quadrado dentro da raiz. Olha lá que tipo de região é essa. Vai ficar uma região difícil de você trabalhar. Entendeu? Você até consegue, mas vai ficar uma formulação difícil. Aqui você não tem raiz, você não tem muita complicação. Você tem o R variando de 0 a 3 e o ângulo variando de 0 a 2π. E é a mesma região. Só que aí você só tem que ficar familiarizado como fazer isso, escrever esse tipo de região agora em coordenadas polares, entendeu? Então, vamos lá. Integral dupla 4D de A sobre essa região D. Agora, outra coisa interessante. Em coordenadas polares, certo? A unidade, esse D de A em coordenadas polares, ela tem um aspecto especial aqui. Ela não é só como a gente viu antes, né, que a gente fez tipo base vezes altura, que foi um dx, dy. Aqui seria um dr, né, porque a gente está trabalhando com r. Então, seria até, de fato, dr e um dθ. Só como a gente está trabalhando, então, nota, a unidade de área não é tipo um quadradinho assim, que como a gente fez antes, né, que foi um dx, dy. Porque a gente está trabalhando com ângulo. E o ângulo, ele é trabalhado assim, ó. Deixa eu fazer aqui outra representação para a gente tentar. O ângulo, quando você fizer uma variação angular, ele vai fazer isso, não é? Então, imagine a unidade de área, vai ser tipo um quadradinho assim. Então, não é como a gente fez antes, dx, dy, só isso. Na verdade, você vai ter uma variação dr, e você vai ter uma variação dθ, mas por causa da especificidade desse contorno arredondado, não é isso? Segmento de setor circular, você tem que ter um fator de correção ali. Essa unidade de área, então, ela vai ser dada por R dθ. Certo? Então, para você calcular uma unidadezinha dessa de área, para você calcular um D de A, na verdade, é o mesmo que você calcular R dr dθ. Então, essa substituição em coordenadas polares é que tem que ser observada. Se você faz em coordenadas cilíndricas, que é outro tipo de você identificar uma região, já tem outro tipo de unidade de área específica para o tipo da região caracterizada.
Entenderam? Mas aí vocês vão decorar, vocês vão entender, é claro, já entenderam, mas vocês vão fixar na mente que a unidade de área em coordenadas polares, ela vai ser dada por r dr dθ. Certo? Aí a gente, então, faz a nossa substituição lá. R dr dθ, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Integral 4. O d de A, unidade de área, vai ser r dr dθ. Como o dr veio primeiro, essa é a variação do r, o dθ está por fora, essa vai ser a variação do θ. Qual a variação do r? 0 a 3, a do ângulo 0 a 2π. Pronto, aí basta a gente calcular agora essa integral dupla. Tá certo? Vamos calcular essa integral dupla, então. Como é que eu faço? Posso pensar em deixar essa integral de fora, tá? Dθ, tá? Você pode pensar numa coisa mais ou menos assim e resolve o que está lá dentro, que é isso aqui, ó. Certo? Como é que eu resolvo essa parte de dentro aí? Então, esse 4 é constante, você pode jogar ele até aqui para fora, vai ser constante, ele pode sair aqui, pode sair na outra também, não tem muito problema, tá? Então, na verdade, vai sobrar o que ali? R dθ. Qual a integral de R? R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 3. Tá bom? Variando de 0 a 3. Isso aqui vai ser igual ao quê? Conservo 4 aqui, a integral de fora deixa quieta, e aí você resolve aqui. O 0 não vai precisar substituir, porque vai zerar tudo, então vai ficar basicamente o que aqui? 3 ao quadrado, que é 9 sobre 2. 9 sobre 2 dθ. Certo? Nota que esse 9 sobre 2, você pode tirar ele para fora. Tá bom? Ó, pode simplificar aqui, ó. Esse 2 com esse 4 dá 2. 9 vezes 2, 18. Integral de 0 a 2π dθ. Certo? 18 vezes. Integral de dθ, só sai o θ. Variando de 0 a 2π. Nessa substituição, não precisa nem colocar o zero, porque vai zerar tudo. Então, você só vai substituir a parte de cima, de fato. 18 vezes 2π, que vai ser igual a 36π, e essa é a resposta. Certo? Então, essa aí é a resposta. Aquela integral toda, utilizando o teorema de Green, fazendo os passo a passo certinho, você encontra 36π. Nota que se você fizesse como a gente estudou para aqueles métodos mais ordinários lá no começo, você teria muita dificuldade para encontrar esse valor aí. Tá bom?